Era quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. A cidade estava silenciosa, mas dentro daquele pequeno quarto havia uma guerra acontecendo. João estava sentado na beira da cama, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o rosto escondido entre as mãos. O relógio marcava 2h37 da madrugada. Ele já não dormia direito há semanas. O silêncio da noite fazia seus pensamentos gritarem ainda mais alto. As contas estavam espalhadas sobre a mesa, aluguel atrasado, energia prestes a ser cortada, o aviso do banco piscando no celular. Ele respirou fundo, mas o ar parecia pesado demais para entrar no peito. Eu confio em Deus, murmurou quase sem voz. Mas, no fundo do coração, aquela frase já não soava tão verdadeira quanto antes. João sempre foi um homem de fé. Cresceu na igreja, aprendeu desde cedo a orar, a cantar louvores, a confiar. Mas a vida tinha sido dura. Muito dura. Perdeu o emprego há meses, a saúde começou a falhar, e o casamento estava por um fio. Ele se levantou devagar e foi até o espelho. Olhou para o próprio reflexo e mal se reconheceu. Olhos cansados, olheiras profundas, um rosto marcado por preocupações que pareciam não ter fim. Até quando, Deus? Perguntou, agora em voz alta. Até quando eu vou orar e não ver resposta? Ele se lembrava de todas as vezes que orou com fé. Todas. Pediu provisão. Pediu direção. Pediu paz. Mas o céu parecia fechado. João sentia vergonha de admitir, mas estava cansado de confiar. Cansado de esperar. Cansado de acreditar. Sentou-se novamente na cama e pegou o celular, quase por impulso. Começou a rolar a tela sem pensar, apenas tentando anestesiar a mente. De repente, um vídeo apareceu. Não era algo que ele costumava assistir naquela hora, mas algo fez parar. A tela mostrava apenas uma imagem simples e uma voz calma dizia: confio na providência de Deus. João franziu a testa. Aquela frase parecia bonita, mas distante da realidade dele. Mesmo assim, continuou ouvindo. A voz falava sobre confiança verdadeira. Não aquela que só existe quando tudo vai bem, mas a que permanece quando tudo está desmoronando. Falava sobre tempestades, sobre silêncio de Deus, sobre esperar quando não há sinais. Cada palavra parecia atravessar o quarto e atingir diretamente o coração de João. Isso é comigo, pensou. A voz continuou: confiar não é não sentir dor. Confiar é não soltar a mão de Deus mesmo quando dói. João sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ele não chorava havia muito tempo. Sempre foi ensinado a ser forte, a não demonstrar fraqueza. Mas naquela madrugada, a muralha caiu. Ele chorou como quem carrega peso demais há tempo demais. Eu não estou entendendo nada, Deus, sussurrou. Mas eu ainda estou aqui. Naquele momento, algo mudou. Não a situação. As contas continuavam ali. O problema continuava real. Mas o coração começou a se abrir. João se lembrou de algo que havia esquecido: Deus nunca prometeu uma vida sem tempestades. Prometeu presença. Ele se lembrou de outras noites difíceis no passado. Situações em que tudo parecia perdido, mas, de alguma forma, ele havia sobrevivido. Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi graça. Ele respirou fundo e colocou a mão no peito, sentindo o coração bater acelerado. Eu não tenho forças para confiar sozinho, disse. Mas se o Senhor ainda está comigo, isso precisa ser suficiente. O vídeo continuava falando, agora sobre fé vivida. Sobre construir a casa na rocha. Sobre fundamentos invisíveis. João percebeu algo doloroso: sua fé estava cansada porque ele tentava sustentá-la com controle. Ele queria entender tudo, prever tudo, garantir tudo. E quando não conseguia, se frustrava. Talvez confiar fosse exatamente o oposto, soltar o controle. Ele desligou o celular e ficou em silêncio. Nenhuma música. Nenhuma voz. Apenas ele e Deus. Eu não sei como vou pagar essas contas.
Não sei como vou resolver minha vida. Não sei como essa história termina, mas eu escolho confiar. As palavras saíram trêmulas, mas sinceras. Pela primeira vez em muito tempo, João não pediu nada. Não pediu dinheiro. Não pediu solução. Pediu apenas uma coisa. Não me deixa desistir. Algo invisível, mas real, começou a acontecer. Não foi um milagre barulhento. Não houve sinais no céu. Mas uma paz estranha começou a preencher aquele quarto apertado. A paz de quem ainda não venceu, mas decidiu continuar. João deitou-se na cama. O problema não tinha desaparecido, mas o peso estava mais leve. Antes de fechar os olhos, sussurrou mais uma vez, quase como uma criança que confia no pai. Confio na providência de Deus. E naquela noite, pela primeira vez em semanas, ele conseguiu dormir. Mas ele ainda não sabia que aquela decisão silenciosa seria o começo de uma virada que ele jamais imaginou. João acordou com o som insistente do despertador às 6 da manhã. Por alguns segundos, ficou parado, olhando para o teto, tentando entender onde estava. Então tudo voltou de uma vez: as contas, o desemprego, o medo, a incerteza. Mas algo estava diferente. O peso ainda existia, mas não o esmagava como antes. Ele se levantou devagar, foi até a cozinha e preparou um café simples. Enquanto a água fervia, olhou pela janela. O céu estava nublado, cinza, sem sinais de sol. Ainda assim, o dia tinha começado. Um dia de cada vez, murmurou, lembrando das palavras que ouvirá na noite anterior. Depois de tomar o café, João abriu o celular. Havia mensagens não lidas, mas uma em especial chamou sua atenção, uma notificação do banco. O coração acelerou. Ele respirou fundo antes de abrir. Não era boa notícia. Mais uma cobrança. Mais um aviso. O prazo estava acabando. Por alguns segundos, aquela paz da madrugada começou a desaparecer. A ansiedade tentou voltar, como uma onda forte que ameaça afogar quem está na beira da praia. De novo não, disse, passando a mão pelo rosto. Ele sentiu vontade de desistir. De parar de tentar. De aceitar que talvez aquela história de confiar fosse só para pessoas mais fortes, mais espirituais, menos quebradas por dentro. Mas algo dentro dele resistiu. João se sentou à mesa, fechou os olhos e fez uma oração curta, quase sem palavras bonitas. Deus, eu estou com medo, mas continuo aqui. Nada aconteceu. Nenhuma resposta imediata. Nenhum alívio sobrenatural. Apenas silêncio. E o silêncio de Deus, às vezes, é a parte mais difícil da fé. Os dias seguintes passaram lentos. João enviou currículos, fez ligações, recebeu respostas negativas. Algumas nem resposta davam. Ele tentou não reclamar, mas havia momentos em que a frustração escapava. Será que confiar vale mesmo a pena? Pensava. No terceiro dia daquela semana, algo aconteceu. João recebeu uma ligação inesperada. O número era desconhecido. Ele quase não atendeu, mas algo o fez mudar de ideia. Alô? João? Aqui é Marcos. A voz do outro lado parecia familiar. Marcos. João pensou por alguns segundos. Da igreja? Isso. Quanto tempo, meu irmão? Tudo bem? João hesitou. Pensou em dizer que estava tudo bem, como sempre fazia. Mas lembrou do que havia aprendido: Deus não se ofende com honestidade. Para ser sincero, não está fácil, respondeu. Do outro lado da linha, houve um breve silêncio. Depois, Marcos falou com firmeza e carinho. Deus colocou você no meu coração hoje cedo. Eu estava orando e senti de te ligar. Não sabia por quê, agora estou entendendo. João engoliu em seco. Aquela frase atravessou seu peito. Eles conversaram por alguns minutos. João contou parte da luta, sem entrar em detalhes demais. Marcos ouviu tudo com atenção e, antes de desligar, disse algo que João jamais esqueceria. Não solta a mão de Deus agora.
Quando o céu parece fechado, geralmente é porque algo está sendo preparado. Depois da ligação, João ficou sentado em silêncio. Não era uma solução. Não era dinheiro. Mas era a confirmação. Naquela noite, ele decidiu ir à igreja. Não porque estava animado, mas porque sabia que precisava. O culto estava simples, poucas pessoas, nada extraordinário. Mas durante uma canção, algo tocou profundamente seu coração. A letra dizia: mesmo quando eu não vejo, o Senhor está agindo. João não conseguiu cantar. Apenas chorou. Ele percebeu que estava aprendendo algo novo. Confiar não muda as circunstâncias imediatamente, mas muda quem você se torna dentro delas. Os dias continuaram difíceis. Houve momentos em que João pensou que nada iria mudar. Mas ele persistiu. Um dia de cada vez. Uma oração de cada vez. Até que, numa manhã comum, algo diferente aconteceu. O celular tocou novamente. Outro número desconhecido. Alô? Bom dia, falo com João? A voz era profissional. Sim, sou eu. Aqui é da empresa onde você enviou o currículo há algumas semanas. Tivemos um imprevisto e precisamos de alguém urgente. Você pode vir conversar hoje? João ficou em silêncio por alguns segundos. Achou que tinha ouvido errado. Hoje? Sim. Ainda hoje. O coração disparou. Ele respondeu que sim, desligou o telefone e ficou parado, tentando processar. Não era o emprego dos sonhos. Não era a solução completa de todos os problemas. Mas era uma porta. Obrigado, Deus, sussurrou. Naquele momento, João entendeu algo profundo. A providência de Deus raramente chega do jeito que esperamos, mas sempre chega no tempo certo. Ele se arrumou rapidamente e saiu de casa. Enquanto caminhava pela rua, sentiu algo que não sentia havia muito tempo: esperança. Não uma esperança baseada em garantias, mas em confiança. Mas a história ainda não tinha terminado. Por que Deus não estava apenas mudando a situação de João? Estava transformando o coração dele. E a maior prova de fé ainda estava por vir. João saiu daquela entrevista com o coração acelerado. O emprego ainda não estava garantido, mas algo dentro dele havia mudado profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava tentando controlar o futuro. Ele estava apenas caminhando, passo a passo, confiando. Na volta para casa, o céu começou a se abrir. As nuvens cinzentas deram lugar a pequenos espaços de luz. Não era um sol forte, mas o suficiente para iluminar o caminho. João parou por um instante na calçada e sorriu. Talvez seja assim, pensou. A providência de Deus não remove todas as nuvens de uma vez, mas sempre deixa a luz passar. Os dias seguintes trouxeram respostas. O emprego foi confirmado. O salário não era alto, mas era suficiente para cobrir o essencial. As contas começaram a ser organizadas, uma por uma. Não houve riqueza repentina, nem milagres espetaculares. Houve sustento. Mas o maior milagre não estava no dinheiro. João percebeu que já não acordava com aquele peso sufocante no peito. Ele aprendeu a orar de forma diferente. Antes, orava pedindo explicações. Agora, orava entregando. Eu não entendo tudo, Deus, mas confio. Certa noite, sentado em silêncio, ele se lembrou da madrugada em que quase desistiu. Daquele momento em que disse, com lágrimas nos olhos: não me deixa desistir. E Deus não deixou. João entendeu que confiança não é a ausência de medo. É decidir seguir mesmo com medo. Não é ver o caminho completo, é dar o próximo passo acreditando que Deus já está lá na frente. Ele passou a ajudar outras pessoas na igreja, não com respostas prontas, mas com presença. Quando alguém dizia que estava cansado de esperar, João respondia com sinceridade: eu também fiquei. Mas aprendi que Deus trabalha muito no silêncio. A vida não se tornou perfeita. Ainda havia desafios. Ainda havia dias difíceis. Mas agora havia algo sólido dentro dele. Um fundamento.
João havia construído sua fé sobre a rocha da confiança, não sobre as circunstâncias. Antes de dormir, ele fez uma última oração naquela noite. Obrigado, Deus, porque mesmo quando eu não vi, o Senhor estava trabalhando. Obrigado porque tua providência nunca falha, apenas ensina. Ele deitou, fechou os olhos e sentiu paz. E se você que está ouvindo essa história hoje se sente como João se sentiu naquela madrugada, cansado, confuso, quase desistindo, saiba de uma coisa. Deus não se atrasou. Deus não te abandonou. Deus está trabalhando agora, mesmo no silêncio. Talvez você não veja a resposta ainda. Talvez a porta ainda não tenha se aberto. Mas se você continuar confiando, um dia vai olhar para trás e entender que cada espera teve um propósito. Declare hoje, mesmo que com voz fraca, mesmo que com lágrimas nos olhos. Confio na providência de Deus. Porque confiar não muda Deus. Mas muda você. E isso muda tudo. Pessoa com as mãos postas faíscas.